A próxima intervenção está a meu cargo e vou então falar sobre o contrato de viagem organizada. O novo coronavírus veio suscitar grandes dificuldades também no campo jurídico, no âmbito das viagens organizadas. Todos nós vimos notícias de viajantes que estavam no estrangeiro quando esta pandemia se manifestou e que não conseguiram voltar a casa, ou de viajantes que viram as suas viagens canceladas, ou ainda de viajantes que simplesmente, atento ao contexto em que nos encontramos, entenderam que era arriscado viajar. Como é que estas questões são resolvidas? Qual é que é o enquadramento jurídico que lhes deve ser dado? Para dar resposta a esta questão, importa ter presente que a regulação das viagens organizadas está expressamente prevista num decreto-lei, que é o Decreto-Lei número 17/2018, de 8 de março, que veio transpor para o direito interno a Diretiva UE 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro de 2015, relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos. Para percebermos melhor um pouco o enquadramento e o âmbito deste diploma, e uma vez que aquilo que está em causa é o contrato de viagens organizadas, importa então saber do que é que se trata, do que é que falamos quando falamos de contrato de viagens organizadas. E a verdade é que neste diploma nós vamos encontrar uma noção, uma definição deste contrato. Essa definição está prevista no artigo 2º, número 2, a linha D, deste Decreto-Lei 17/2018, e aí se determina que o contrato de viagem organizada é um contrato relativo à globalidade da viagem organizada ou, se esta for fornecida ao abrigo de contratos distintos, todos os contratos que abranjam os serviços de viagem organizada, todos os serviços de viagem incluídos na viagem organizada. E, portanto, com base nesta noção, nós precisamos agora de perceber então o que é a viagem organizada. E, uma vez mais, vamos encontrar neste decreto-lei uma noção de viagem organizada. Essa noção, essa definição está prevista no artigo 2º, número 1, a linha P. Em termos muito sintéticos, porque a definição é uma definição extensa, tentando fazer aqui uma síntese e pegando nos elementos essenciais deste conceito, eu diria que estaremos perante uma viagem organizada quando estamos perante uma situação que resulta da combinação de pelo menos 2 tipos diferentes de serviços de viagens para efeitos de uma mesma viagem ou férias. E quando nós falamos aqui em pelo menos 2 tipos diferentes de serviços de viagem, estes serviços de viagem podem ser, conforme também está definido no artigo 2º, número 1, a linha M deste mesmo diploma, dizia eu, então estes serviços de viagem podem ser transporte de passageiros, alojamento, aluguer de veículos motorizados ou outros veículos, ou ainda outros serviços que sejam relevantes numa viagem. Esta combinação dos serviços de viagem, para se falar de uma viagem organizada, em princípio terá sido feita por um único operador, mas também se admite que estejamos perante a noção de viagem organizada também nos casos em que foram celebrados contratos distintos com prestadores diferentes, mas desde que estes contratos se apresentem suficientemente interligados, nós de facto poderemos dizer que estamos ainda assim perante uma viagem organizada. Feito este enquadramento, importa então agora saber como é que estes viajantes que celebraram estes contratos de viagem organizada são protegidos
e em situações como aquelas que nós vivemos atualmente e também em que situação é que ficam as agências de viagens que celebraram os contratos de viagem organizada com estes viajantes. Bom, em primeiro lugar, importa ainda apelar a uma outra noção, uma outra definição que é dada no âmbito deste Decreto-Lei 17/2018. E essa noção é a noção de circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Neste diploma nós encontramos uma noção, definição de circunstâncias inevitáveis e excepcionais, desta feita no artigo 2º, número 1, a linha C, e aí se entende como tal qualquer situação fora do controle da parte que a invoca e cujas consequências não poderiam ter sido evitadas, mesmo que tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis. Ora bem, eu diria que as pessoas que os viajantes que adquiriram viagens organizadas há meses atrás não podiam prever, não podiam ter ideia de que atualmente nós iríamos estar na situação em que estamos. Já estamos aqui há algum tempo, mas não era possível há uns meses atrás prever a situação atual e a verdade também é que a maior parte dos viajantes, ou pelo menos parte significativa deles, quando decidem fazer estas viagens, muitas vezes são viagens longas e, portanto, tendem a fazer um planeamento com alguma antecedência. Portanto, eu diria que poderíamos estar, de facto, perante estas circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Para além disso, e para além de os viajantes não poderem ter previsto há meses atrás a situação em que íamos estar atualmente, a verdade é que as agências de viagens também não podiam prever. Então, a questão que se coloca é em que medida é que os viajantes podem ser protegidos, encontrando-se agora nestas situações complicadas, ou nesta situação complicada face à pandemia. Bom, desde logo, importa ter presente que nos termos do artigo 25 deste Decreto-Lei 17/2018, que tem como epígrafe a rescisão do contrato de viagem organizada pelo viajante, se consagra um direito de arrependimento relativamente à realização da viagem e este direito de arrependimento pode ser exercido antes do início da viagem. Nos casos em que o viajante exerce este direito de arrependimento, ele terá de volta os valores que tiver pago. No entanto, regra geral, quando o viajante exerce este direito de arrependimento, quando rescinde, conforme usando aqui a expressão do artigo 25, quando ele rescinde o contrato, ele poderá ter de proceder a pagamentos de despesas que entretanto tenham sido feitas pela própria agência de viagens, ou poderá também ter de pagar, se tiver assim sido convencionado, taxas que foram de facto acordadas com a agência de viagens. Isto é o que resulta do artigo 25, número 2 e número 3 deste mesmo diploma. Mas depois, portanto, estas são as circunstâncias, as situações usuais. Mas depois, nos termos do artigo 25, número 4, vem aqui prever-se que, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excepcionais no local de destino ou na sua proximidade imediata, que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino, o viajante tem direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma, sem ter de pagar qualquer taxa de rescisão. Esta rescisão, também aqui nos termos do artigo 25, número 5, vai conferir ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados, mas a verdade também, é verdade que ele recebe o pagamento integral dos pagamentos efetuados, mas ele não vai ter direito a uma indemnização adicional. Quem é responsável pelo reembolso será então a agência de viagens e turismo organizadora
e deve fazer este reembolso nos termos do 25, número 7, no prazo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem. Portanto, subjacente a este regime, eu diria que está uma ideia de que, de facto, não é atribuída a qualquer das partes do contrato, a qualquer dos contraentes, a responsabilidade pelas circunstâncias, porque na verdade são circunstâncias excepcionais, e por isso nem o viajante terá de pagar custos, vai ter um reembolso daquilo que tiver pago, nem a agência de viagens vai ter de pagar qualquer indenização adicional. Salienta-se ainda que nos termos em que se verificam ou que se verificarem estas circunstâncias inevitáveis e excepcionais, a rescisão pode também partir da iniciativa da própria agência, pode ser a agência quem toma a iniciativa e não o viajante. Esta situação está prevista no artigo 27 deste decreto-lei e nos termos do 27, número 1, a linha B, vem justamente dizer-se que a Agência de Viagens e Turismo pode rescindir o contrato se for impedida de o executar devido a circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Neste caso, preenchidos estes pressupostos, então a Agência de Viagens e Turismo deve notificar o viajante da rescisão do contrato sem demora injustificada e antes do início da viagem organizada. A rescisão deste contrato de viagem vai conferir então ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados, mas uma vez mais não lhe vai conferir o direito a uma indenização adicional, no fundo o regime muito semelhante àquele que nós vimos atrás, relativamente ao artigo que está previsto no artigo 25, e aqui também a agência de viagens deve efetuar o reembolso ao viajante no prazo de 14 dias a contar da data da rescisão do contrato de viagens. Coerente com este regime que nós aqui estivemos a ver nestas duas disposições, encontramos aqui ainda outras referências relativas à ausência de indemnização por parte da agência de viagens. No artigo 29, número 1 e número 2, é-nos dada a indicação de que, apesar de o viajante ter, por regra, direito a uma redução do preço durante o período em que se verifica uma falta de conformidade da viagem ao contrato, se esta falta de conformidade for devida a circunstâncias inevitáveis e excepcionais, também aqui já não haverá lugar ao pagamento da indemnização. Portanto, tem havido sempre o cuidado do legislador em esclarecer este ponto para que dúvidas não existam. Mas, para além das questões que se prendem especificamente com o reembolso dos valores que já tiverem sido pagos pelos viajantes, também pode dar-se o caso de as circunstâncias inevitáveis e excepcionais ocorrerem já durante a viagem, enquanto a viagem já está a ser executada. E aqui o viajante pode ter necessidade de uma especial assistência. Qual é que é, então, neste caso, o regime que está previsto? Bom, esta situação está prevista no artigo 30 deste mesmo decreto-lei e aqui se prevê, em termos do 30, número 1, que em caso de dificuldades do viajante ou quando por razões que não forem imutáveis este não possa terminar a viagem organizada, a Agência de Viagens e Turismo é obrigada a dar-lhe assistência, nomeadamente, coisa aqui de duas linhas, quais é que são as formas de assistência. Diziam então, nomeadamente, fornecendo informações adequadas sobre os serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência consular e, para além disso, também ajudando o viajante a efetuar comunicações à distância e a encontrar soluções alternativas de viagem. Para além disso, prevê-se ainda, nos termos do artigo 30, número 3, que se, devido a circunstâncias inevitáveis e excepcionais
uma vez mais aqui assistimos. O viajante não poder regressar. A agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível em categoria equivalente, por um período não superior a 3 noites por viajante. Sublinho-se, no entanto, que os termos do número 6 deste mesmo artigo 30 se prevê que a limitação dos custos que aqui está prevista no número 3 não se aplica se estiverem em causa pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respectivos acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos específicos, desde que a Agência de Viagens e Turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da viagem organizada. Portanto, nestes casos, aqueles limites não serão aplicados. Acresce ainda que a Agência de Viagens e Turismo não pode invocar estas circunstâncias inevitáveis e excepcionais para limitar a responsabilidade que está prevista no número 3, se o próprio prestador de serviços de transporte em causa não puder invocar essas circunstâncias nos termos de legislação aplicável à União Europeia. Portanto, se existirem outras regras que sejam, no fundo, mais favoráveis ao passageiro, essas regras serão aplicáveis. Cabe ainda salientar, por último, que apesar de nós encontrarmos uma regra geral que está prevista no artigo 35 deste diploma, que prevê que as agências de viagens e turismo são, por regra, as responsáveis perante os seus clientes pela execução dos serviços de viagem incluídos no contrato de viagem. Nos termos do 35, número 7, prevê-se que as agências de viagem e turismo não são responsáveis por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excepcionais. Uma vez mais, encontramos aqui uma limitação da responsabilidade das agências de viagem. E em termos, apesar de tudo, muito telegráficos, este era o contributo que eu aqui queria deixar no que respeita aos contratos de viagem organizada em tempos de Covid-19.